Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Aquino, sou estudante de Pedagogia da Universidade Uninter do Polo de Valinhos, São Paulo. E hoje eu vim mostrar para vocês uma videoaula referente ao estágio supervisionado de gestão escolar, cujo tema eu escolhi: Você sabe contar histórias? É um tema bastante relevante e importante tanto na educação infantil quanto em todas as etapas de desenvolvimento da criança, adolescente, né? E eu achei bastante importante frisar, né, a maneira como os professores, os docentes, até os pais contam história para as crianças, adolescentes, né? E vim trazer algumas dicas de como você prender o seu público, né? Fazer com que a criança, adolescente, enfim, o espectador foque e prenda a atenção naquilo que você está falando. Existem algumas técnicas, algumas dicas sobre contação de histórias que fazem bastante diferença na hora de você contar histórias, ou de você ler um livro, de você ler um texto, ou uma atividade com seus alunos, enfim, ou até mesmo com as crianças em casa, para você estimular a criação, a imaginação, né? E dependendo da maneira como você apresenta essa leitura para a criança, enfim, né, para os jovens, ela vai ou não ter interesse pela leitura. Então, a partir do momento que você apresenta uma leitura não dinâmica, né, sem pausas, sem respiração, sem entonação de voz, dependendo do personagem ou do que você está lendo, a criança ela vai se desinteressar, porque a criança ela é muito visual e auditiva. Então, se ela percebe, você não precisa ter fantoches, você não precisa fazer um grande cenário para contar uma história, né? Você pode utilizar coisas simples do dia a dia, como um produto desse daqui que eu não sei o nome. Esqueci o nome. É isso aqui, de fazer bolo. Um objeto simples de culinária. Você pode fazer um personagem que tem um cabelo arrepiado, enfim, você pode pegar um potinho e fazer uma piscina para aquele personagem que vai saltar, espirrar água nos outros personagens que podem ser as canetas, né? Cada personagem está deitado na beira da piscina e vem o outro e pula. Aí espirra água em tudo quanto é lugar. Mais ou menos assim. E, por exemplo, uma caneta pode ser o lobo mau que está vindo na casa dos três porquinhos. Aí ele vem. Então, você não precisa necessariamente de grandes produções para você contar uma boa história, né? Você pode apresentar um livro ou uma história que você criou muito bem através da entonação, da respiração, de como você conta a história, né? E é importante também você analisar o teu público, né? Para que faixa etária você está contando a história e que tipo de história, né? Você precisa analisar isso, essas questões, para que a criança, adolescente ou o público no geral possa compreender a mensagem, né? Porque não adianta você pegar uma história que a faixa etária é de 15 anos para cima e você contar para uma criança de 5 anos, por exemplo.
ela não vai entender, dependendo da maneira, da linguagem que você utiliza, a não ser que você mude a linguagem para poder contar essa história. Mas se você pegar aquela história que é para uma criança um adolescente de 15 anos e você quiser contar essa mesma história para uma criança de 5, ela provavelmente ela não vai se interessar na tua história, né? Então, por conta da linguagem, cada linguagem é de acordo com a faixa etária. E é bacana você, tanto os pais em casa, com os seus filhos, quando vai contar história, procurar criar um ambiente onde tire os estímulos externos, por exemplo, uma televisão, um computador, celular. Quando você for contar histórias para o seu filho ou para a sua turma, ou para os seus espectadores, procure tirar esses outros estímulos e foque apenas na história, no livro que você está lendo, na história que você está contando, né? E para que a criança e o espectador consiga aprender e realmente, se ele fechar os olhos, ele consegue se imaginar dentro da história, né? Muito bacana isso, porque eu me lembro que desde pequena a minha mãe, ela sempre contou histórias, né? E ela nunca foi de saber as histórias corretamente, então ela sempre inventava. Então, se você pedir para ela contar novamente aquela história, ela não ia saber porque ela inventou. Mas cada vez que ela contava a história, eu conseguia me imaginar dentro da história, porque ela usava a entonação de voz correta, né? Ela mudava a voz, ela fazia as pausas, né, de respiração para que o leitor, o ouvinte, ele consiga ter um tempo para poder assimilar aquilo que você está falando. Por exemplo, eu vou falar assim, o Cebolinha, ele foi até a macieira pegar uma maçã e a Mônica chegou perto e quis pegar antes dele. Então eu preciso dar uma pausa para que a criança e a pessoa que está ouvindo, ela consiga imaginar essa história, né? Criar, porque a criança, a pessoa, ela tem uma capacidade muito grande de criar, de imaginar. Então, a leitura, ela é muito grandiosamente importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, do desenvolvimento e aprendizado, porque ela ajuda a criar essa conexão entre a realidade e a ficção. A criança começa a fazer analogia, né, mesmo sem saber ao certo o que é, mas ela vai criando, né? E para que coisa mais importante do que criar, a criança criar imaginação, ela se desenvolver através do lúdico, né, que é muito importante. Então, através da leitura, a gente consegue alcançar todos. Todos, não é apenas as crianças, nós conseguimos alcançar o público no geral. É importante você criar esse ambiente, por exemplo, para crianças, os animais são muito bacana você incluir animais, por exemplo, a corujinha, ela estava na árvore e veio o macaco e sem querer escorregou do galho da árvore e derrubou a coruja. Então a criança, ela se prende naquela história e ela quer saber o final. Então você precisa, o professor, ele precisa criar essa conexão de atenção e de criação da criança, né? Porque não adianta você contar uma história, por exemplo, eu vou pegar aqui Caixinhos Dourados. Era uma vez 3 ursos. Papai urso era o grandão, mamãe urso era um pouco menor e o bebê urso era bem pequenininho. O papai urso não tinha, o urso tinha uma tigela de mingau grandona, a tigela da mamãe urso era um pouco menor e o bebê urso tinha uma tigelinha.
Conseguiu prestar atenção? Eu não. Vamos ler novamente essa frase, essas 2 páginas. Era uma vez 3 ursos. Papai urso era grandão. Papai urso. A mamãe ursa era um pouco menor. Opa. Era um pouco menor. E o bebê urso, o bebê urso era pequenininho. Ai, gente, o papai urso tinha uma tigela de mingau grandona. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor. E o do bebê urso, o do bebê urso era pequenininha. Então você vê a diferença de uma história bem contada, quando você respeita a respiração, respeita a história que envolve o que você está passando para as pessoas que estão ouvindo. Então é muito bacana isso, você respirar, né? Primeira coisa quando você vai contar uma história, você precisa ter um roteiro, né? Ou você tem um livro, enfim, mas você, antes de ler o livro, você precisa, para as crianças ou para quem você quiser, você precisa ler o livro antes. Porque não adianta eu pegar um livro que eu nunca li, pego, simplesmente venho aqui e começo a ler. Você não vai entender mais ou menos como termina a história, não sabe de que maneira você pode prender essas crianças na história, né? Então é importante que você leia antes, para que você tenha uma pré-visualização do que você vai fazer, que você vai contar, né? A maneira como você fala também, você não pode falar baixinho desse jeito, muito baixinho, e nem muito alto, porque senão a criança vai ficar, né, vai ficar muito estressada, porque se você começa a gritar, sendo que não há necessidade de gritar numa história, a não ser que o personagem grite, a criança não vai entender, mas por que ela tá gritando? Ai, que chato isso, né? Então, é muito importante, tanto a entonação de voz, quanto a maneira como você fala, quanto o que você vai preparar. Gosto bastante de uma frase que o Rubem Alves falou, né? Ele mencionou que a missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto e é provocar a curiosidade. É fantástico, né? Você tem que provocar no teu espectador, no teu telespectador, a curiosidade de você querer saber o final da história, não querer parar. Não, professora, não pare, não, mamãe ou papai, não pare essa história, eu quero saber o final. Entende? Então, depende muito da maneira como você começa e do processo, né, da história, enfim. Isso vai fazer com que eles se tornem, né, adultos críticos, apaixonados pela leitura, porque a leitura, eu vou falar algo que eu não sei se alguém já usou, mas para mim, a leitura, ela é uma espécie de liberdade, né? A leitura, ela te possibilita você ir do teu bairro até a China, se você quiser, ou qualquer outro lugar do mundo, apenas com a leitura, com a imaginação, com o que você está lendo, com o que você está visualizando. Às vezes você lê uma história e ela te prende de tal forma que você mesmo cria um final para a história, e de repente aquele final que está na história
superou suas expectativas, né? Porque você imaginou algo, nossa, mas eu não pensava que acabaria dessa maneira. É que nem você quando você assiste um filme, nossa, eu não sabia que ia acabar desse jeito, nossa, foi decepcionante. Ah, não, nossa, foi surpreendente. Então você consegue criar essas emoções, né, no seu público. E para finalizar, eu queria. Eu, eu convidei a atriz, escritora, poetisa Cira Ramos para ela falar um pouco sobre a contação de histórias, como você prender o público, nada melhor do que uma pessoa experiente para mencionar para vocês. Então eu trouxe ela para a nossa videoaula para que ela explique um pouco sobre essa contação de histórias e sobre como você prender o seu público. Então eu falei um pouco do que eu pesquisei, do que eu sei, das minhas experiências, e eu quero que vocês recebam Cira Ramos.